Sim, é isso mesmo, dentro do Paquistão. Eu imagino o que passa na sua cabeça quando eu falo o nome desse país. Mas não foi nada semelhante ao que você tá imaginando aí, cara. Na verdade, foi uma das viagens mais legais que eu fiz em toda a minha vida. Fica até ouvindo o vídeo que você vai entender o porquê. Sejam bem-vindos ao canal Mundo da Mochila. Aqui faço documentários sobre os países que já viajei. Se curtir esse vídeo, cara, não esquece de checar os outros documentários do canal. Tem muita coisa interessante por aqui, pode acreditar. Em 2008, na minha primeira viagem à Índia, cheguei até a fronteira do Paquistão e rolou uma certa frustração de eu não ter atravessado a fronteira adiante. Eu já estava ali, do lado, e tudo que eu precisava era dar alguns passos. Tudo bem que a burocracia das fronteiras não é tão simples assim. Eu não tinha um visto, era uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Mas ainda assim, essa era a minha sensação, a de que era só dar mais alguns passos para chegar no Paquistão e pronto. Na minha segunda viagem à Índia, em 2017, eu não iria deixar isso passar em branco, por isso eu já me preparei. Antes de sair do Brasil, apliquei para o visto do Paquistão ainda aqui em Brasília. E aí, cara, aí começou uma saga. Eu já havia ouvido relatos de viajantes dizendo que o Paquistão era um país bem difícil para se tirar o visto. Eu só não imaginava que seria o tanto. Nenhum visto para o Irã me deu tanto trabalho quanto o visto paquistanês. E olha, cara, que para tirar o visto do Irã eu tive que, literalmente, dar meu sangue. Sim, isso mesmo, literalmente, dar o sangue. Eu tive que fazer exame de sangue para mostrar que eu não tinha dengue nem malária antes de aplicar para o visto iraniano. Para dificultar ainda mais, a Bruna foi comigo. Então foram 2 vistos a serem tirados e o dobro de documentos a serem apresentados. Cara, a lista de documentos que eles pedem chega a ser bizarra. Até aí tudo bem. Vários países para onde eu já apliquei para visto pedem um calhamaço de documentos. Mas no final você só leva alguns da lista e tá de boa. Mas não, pai. No Paquistão, eles vêm pedir documento por documento. Um por um. Não adiantou eu dizer que eu era servidor público e que isso era fácil checar na internet. Eles solicitaram que algum chefe meu do ministério assinasse um documento oficial dizendo o óbvio, que eu era servidor público. Pediram comprovante de residência, o extrato bancário. Cara, foi tanto documento que, sem brincadeira, eu contei. Meus documentos da Bruna deram um calhamaço de mais 60 folhas. Na primeira entrevista, e foram 2, eu fui obrigado a fazer. Eu até questionei por que diabos precisava desse calhamaço todo de informação. Esse que o diplomata me brindou com a pérola do: ah, cara, é pra gente ter certeza que você vai voltar pro Brasil e não vai ficar ilegal no Paquistão. Porque assim, né, velho? Todo mundo tem um sonho de emigrar ilegal pro Paquistão, né? Mas enfim, segue o jogo. Mesmo eu separando todos os documentos que eles me solicitaram, levado um carrinho de mão de documentos, ainda assim eles seguraram meu passaporte por 4 semanas antes de me concederem o suado visto pra lá. Cara, loucura demais. Tá curtindo o vídeo? Pô, não esquece de deixar o like pra dar aquela força aí, cara. Pra ajudar nosso engajamento. Se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. Vai por mim, eu vi muita coisa legal ainda. Se possível, vote nas enquetes de quais próximos documentários você quer assistir. O Paquistão é um dos maiores países muçulmanos do mundo e durante centenas de anos fez parte da mesma colônia inglesa junto com a Índia e Bangladesh. Apesar da insistência contrária de Gandhi, após a independência, Índia e Paquistão formaram 2 países contrários. Apesar de todo o esforço do herói indiano, os muçulmanos se sentiam ameaçados pela maioria hindu, já que há anos hindus e muçulmanos não se andavam bicando muito bem. Houve a partição dos países e foi um Deus nos acuda. Quem era muçulmano e morava na Índia se mudou às pressas para o Paquistão, e quem era hindu e morava onde hoje é o Paquistão seguiu o caminho contrário. Foi a maior movimentação da história. Inclusive, durante uma semana específica, 450 mil pessoas trocaram de lados, um recorde também. No meio, houve massacres, sangue, ódio, feridas que estão abertas até hoje na relação em ambos os países. Na partição da fronteira, a região da Caxemira ficou com a Índia, porém ela é reivindicada pelo Paquistão, dando início a uma das fronteiras mais tensas do mundo entre 2 países que são potências nucleares. Obviamente, atravessar a única fronteira terrestre aberta a estrangeiros, a fronteira de Wagah, entre a Índia e o Paquistão, não parecia ser algo tão simples. Como tudo que você encontra sobre o Paquistão na internet fala sobre morte, eu estava um pouco preocupado em viajar para lá. Se eu fosse sozinho, tudo bem, eu dava um jeito. O problema é que eu estava com a Bruna, o que me deixava ainda mais preocupado. Um amigo diplomata chegou a me passar o contato de outro diplomata que morava no Paquistão. Ele nos tranquilizou bastante sobre o que encontramos por lá. Mas o que mais me tranquilizou mesmo foi o contato de um couchsurf de Lahore, que um francês que conhecia na Tunísia me forneceu. Olha só que louco, cara. Um francês que conhecia na Tunísia me deu o contato de um couchsurfer do Paquistão. Zafar
o nome do couchsurfer paquistanês, foi super paciente em responder todas as minhas perguntas. Assim, a pergunta mais de boa era do nível: vão nos sequestrar se a gente for para Lahore? E ele ainda se prontificou a nos encontrar quando chegássemos. Antes de viajar ao Paquistão, eu estava até preocupado com a segurança de viajar para lá. Mas depois eu lembrei do que falavam do Rio de Janeiro durante a Copa e as Olimpíadas e pensei que talvez não fosse tão ruim assim o Paquistão. Antes de atravessar a fronteira para o Paquistão, viajamos por algumas cidades da Índia e depois fomos a Amritsar, cidade na fronteira do Paquistão com a Índia. Em Amritsar, pegamos um Uber e no caminho iniciou-se os diversos checkpoints da Índia. Os caras olhavam nosso passaporte, falavam: opa, Brasil, Pelé, Ronaldo, o que vai fazer no Paquistão? Pode ir. Outro checkpoint: olha o passaporte, Ronaldo, Pelé, Neymar, pode seguir. Vai daqui, vai de lá. A gente foi indo e a gente saiu da Índia. Sem problema. Rapaz, quando a gente chegou no Paquistão... O Paquistão não é como a Índia que te faz uma cambada de checkpoint. No Paquistão só tinha imigração, mas a imigração, meu amigo, o carimbo do passaporte foi até rápido. O problema foi quando um cara que parecia ser do serviço de inteligência da polícia paquistanesa começou a anotar tudo sobre a gente. O que você faz no Brasil? Quem você veio encontrar no Paquistão? Onde você vai ficar no Paquistão? E por aí vai. Sem brincadeira. A gente ficou uns 20 minutos sendo entrevistados, mas foi tudo bem de novo. De qualquer forma, toda a travessia da fronteira, que é feita a pé, com as mochilas no ombro, levou 1 hora e 15 minutos. No final nem foi tão complicado assim. Ao que parece, você tendo os vistos certinho, respondendo de boas perguntas e não indo aprontar nada em nenhum dos dois países, a travessia é bem de boa. Até o cara da inteligência, depois da entrevista, ficou batendo papo com a gente, perguntando do Brasil, sendo um cara super gente boa. Beleza, a gente atravessou a fronteira e aí? Mas assim, a gente estava na fronteira, no meio do nada, aos 30 km de Lahore, a cidade mais próxima e para onde a gente estava indo viajar. Como a gente ia fazer para poder chegar lá? A gente não tinha dinheiro, o chip do celular indiano não funcionava e, meu amigo, não tinha um táxi lá de fora. Quase nenhum turista maluco atravessa aquilo a pé. Geralmente quem atravessa a fronteira é gente da região, então sempre tem um parente para ir buscar. Então o que fazer? É aí que entra a vantagem de viajar em países fechados onde quase não há turistas. As pessoas são extremamente amigáveis com estrangeiros. Ainda no complexo de imigração, os militares nos deram carona até o último portão da fronteira. E depois que a gente desceu, os militares foram falar com o tio e o caminhãozinho. Trocaram uma ideia com ele, e não é que o tiozinho do caminhão aceitou nos levar até a estação central de trem de Lahore sem nos cobrar nada. No caminho para a estação de trem, um outro tio e caminhãozinho, a uns 80 km por hora, nos perguntou, gritando enquanto dirigia, para onde a gente estava indo. Ele parou com o caminhãozinho que a gente estava na caçamba, se ofereceu para irmos com ele e nos deixar na porta do hotel. A fronteira da Índia com o Paquistão, eu não tinha a mínima ideia de como é que a gente ia fazer para poder, sei lá, cruzar, né? Porque não tem como trocar dinheiro, não tem como fazer nada, iam tentar roubar a gente para poder o táxi tentar roubar. A gente acabou, entramos num carro com os militares falaram com o tiozinho aqui que tinha um carro aqui, e ele tá levando de graça, ao que parece. Dá um sorriso aí. Lá atrás estão fazendo questão. Tá dando certo até agora, né? Não sei agora como é que a gente vai chegar lá no hotel. Cara, assim, a gente tava na caçamba de um caminhão totalmente desconhecido, mas pelo menos tinha sido indicado por um militar da fronteira. Entrar em um outro caminhão desconhecido que abordou a gente no meio da rua já era um pouco demais, né? Ainda mais no Paquistão. Acabamos não trocando de caminhão e o tio se contentou em dar um picolé pra gente. Ele estirou o braço pela janela do caminhãozinho e eu me estiquei na caçamba para pegar, a 80 km por hora, o picolé da mão dele. Na melhor experiência Velozes e Furiosos da minha vida. Sei lá, ganhei um picolé do tio do caminhão do lado aqui. Parou e deu. Ao descermos na estação de trem, mais uma vez, um mundo de gente nos cercou para conversar, até que o policial nos levou a uma zona de acesso restrito e chamou um triciclo motorizado, conhecido como tuk-tuk, para nos levar ao nosso hotel. O policial explicou para o motorista do tuk-tuk onde a gente ia, barganhou o preço para a gente e ainda solicitou ao motorista que nos levasse a um lugar para antes trocar dinheiro, e nos deu o telefone do celular dele para que ligássemos caso tivesse algum problema. Até mesmo porque, caso fosse necessário traduzir, o policial sabia falar inglês e o motorista do tuk-tuk não. Acredita que o pneu do tuk-tuk ainda furou, cara? O motorista do tuk-tuk chamou outro tuk-tuk, explicou para ele o que era para fazer, o cara levou a gente para trocar dinheiro
E no final, acabamos chegando ao hotel são e salvos devido a uma cadeia paquistanesa de solidariedade que se iniciou da fronteira até a porta do hotel. E cara, segue a gente no Instagram aí também, pô. O Mundo da Mochila. Tem muita coisa legal por lá também. Vai lá pra você ver, você vai curtir. Mais uma vez, uma das imensas vantagens de se viajar a países onde quase não há turistas. No outro dia, fomos encontrar nosso contato do Couchsurf, Zafar, para um passeio. Cara, ele era uma pessoa muito gentil. Era formado em ciências da computação na Inglaterra e um cara de grande inteligência. O que mais me impressionava era o tanto que o rapaz era apaixonado pelo Paquistão. Ele nos levou para um passeio pelo centro medieval de Lahore e na mesquita de Badshah, eu acho que é assim, a principal atração de Lahore. A mesquita foi construída em 1673 e por 313 anos foi a maior mesquita de todo o mundo, só sendo superada por outra também no Paquistão, que fica em Islamabad. É uma coisa grandiosa, impressionante, indescritível, daquele tipo de coisa que vale a pena você cruzar o mundo inteiro só para conhecer. Como era aniversário de Bruna, o Zafar ainda levou a gente para jantar no teto de um restaurante que dava de frente para a mesquita. Foi muito irado, cara. Nos impressionou o quanto que o Zafar era apaixonado por Lahore e pelo Paquistão. Cara, você não viu ele falar uma palavra ruim sobre o local. Era uma cidade mais pobre que a grande maioria das metrópoles brasileiras, e ele lá, apaixonado, apresentando a cidade dele pra gente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maruna. Happy birthday. Serviu de lição pra gente que geralmente não dá valor pro lugar onde vive. Daí vem a resposta à pergunta que eu fazia e que eu tenho certeza que muita gente deve se fazer. Viajar no Paquistão, pelo menos em Lahore, é seguro? Cara, é extremamente seguro, velho. O máximo que pode acontecer é você ser parado diversas vezes por populares querendo conversar com você, querendo te ajudar, querendo te conhecer, o que demonstra que eu sempre falo, quanto mais fechado, mais gentil são as pessoas que vêm falar com a gente. E assim, eu me senti como se eu estivesse viajando com o Cristiano Ronaldo ou com o Messi, devido ao tanto de gente que pedia pra bater foto, principalmente com a Bruna. Cara, mas era toda hora. As pessoas eram extremamente educadas, e quando eram homens, eles nem chegavam perto dela em respeito, ou receio. Na verdade, era até engraçado. Bruna perguntava coisas pros caras, e os caras respondiam olhando pra mim. Ela chamava muita atenção, porque ela é branca de olhos claros, e a imensa maioria daquelas pessoas nunca tinha visto uma pessoa como a Bruna pessoalmente, só na televisão. Amamos o lugar. Achávamos que iriam chegar em um lugar todo bagunçado e caótico como o Bangladesh, e acabou que Lahore se mostrou uma cidade mais limpa e organizada que a grande maioria das cidades que viajei pela Índia. Além desse caso, teve uma vez que a gente estava pedindo um tuk-tuk em outro ponto da cidade e veio um policial em nossa direção. Cara, pode falar o que quiser, mas policial que sempre me deixa tenso em qualquer país onde eu esteja viajando. O policial veio, perguntou o que a gente estava precisando, e qual não foi nossa surpresa? Ele começou a chamar um tuk-tuk pra gente. Parou o motorista, ele negociou com o motorista e no final, cara, ele não abre a carteira e paga a nossa corrida. Bicho, foi isso mesmo, velho. O policial pagou a nossa corrida do tuk-tuk, cara. Foi uma das coisas mais loucas que já aconteceu em viagens. Uma das maiores gentilezas que já fizeram a mim. Repetindo, cara, ele pagou a nossa corrida. Sério, eu nunca tinha visto na vida um policial fazendo isso, no meio do Paquistão. O que era aquele povo, cara? A única parte triste do Paquistão é que devido à proximidade com o Afeganistão, eles têm muitos problemas com o terrorismo. Então qualquer lugar mais ocidentalizado é todo cheio de checks de segurança. Cara, pra você ir pra um shopping lá, pelo menos Lahore, é um trabalho danado. Eu e Bruna pegamos o tuk-tuk para o shopping e no caminho paramos em vários checkpoints. Quando a gente enfim chegou no shopping, tinha detector de metal em todas as entradas.
Cara, pra você ter uma ideia, o McDonald's tinha um próprio deles. Um detector de metal em formato de hambúrguer. Juro, só não bati foto que não deixaram. Porém, eu curti bastante a viagem ao Paquistão. Não tive a oportunidade de ficar muito tempo por lá, mas com certeza, as pessoas foram a melhor experiência possível que poderia ter ocorrido enquanto eu estive lá.